Por isso, rejeitai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Começando mais um podcast Conversas no Tabor. Aquelas conversas que a gente tem, que não são aquelas conversas formais, das palestras, né, dos temas mais profundos, mas são conversas do dia a dia, né, na necessidade que nós temos muitas vezes de tirar dúvidas e de até descobrir como solucionar e como enfrentar determinadas situações da nossa vida ou do nosso mundo exterior. Então nós estamos iniciando, queremos nesse momento nos apresentar, né? Eu me chamo Marjorie. Olá pessoal, eu sou a Tatiana. Oi pessoal, eu sou Larissa. Olá, eu sou o Vinícius. Tiago. Everton. Eu sou o César Augusto. E eu sou o Felipe. E nós estamos então iniciando o nosso podcast, que hoje tem um tema bem atual, né? Que nós vamos conversar um pouco sobre a influência dos influencers nas nossas vidas, na sociedade, no mundo, na igreja. Né? É uma situação que talvez os nossos avós nunca imaginavam que existiria, né? Talvez até os nossos pais não imaginassem que um dia nós teríamos essa situação, mas hoje é a que nós vivemos, né? Em todas as redes sociais nós temos pessoas que antigamente nós tínhamos o jornal, da televisão, a rádio, que eram os nossos influencers. Hoje nós temos inúmeros influencers, seja qual for o tema, né? Se você é criança, se você é adolescente, adulto, jovem, todas as idades nós temos pessoas que influenciam a nossa vida. Então nós vamos iniciar e eu peço ao César que, como sempre, nos dê uma visão geral sobre esse tema e essa situação tão nova e que também requer de nós também questionamentos, avaliações, né? Então é isso, vai lá, César. Então o que nós poderíamos falar de influências, né? A primeira coisa é saber que nada se cria. As coisas sempre existiram. Sempre existiram pessoas que influenciaram. Só que, normalmente, o que acontecia antes das redes sociais, da internet? Para você se tornar um influencer, isto é, uma pessoa influente, geralmente você levava 10, 20, 30 anos. Vamos imaginar, dar um exemplo de um artista. Um artista, para gravar o primeiro LP, gravar um disco LP de antigamente, aquela coisa, tava lá a música, tinha que apresentar para uma gravadora, geralmente passava por não sei quantos filtros, geralmente você cantava, o maioria dos artistas cantava 10, 20 anos cantando em bar primeiro, na noite, para depois conseguir algum rádiozinho do interior que você cantasse ali uma música. E o que acontecia? Até que quando você explodia, vamos dizer assim, quando todo mundo o conhecia, você era alguém profundamente lapidado. Lapidado pelos nãos, lapidado pelo tempo. Você não conseguia ser um influencer jovem, certo? Isso é um fenômeno que acontecia, mas é um fenômeno que a gente... Nesses dias eu estava vendo um documentário sobre a Bossa Nova lá. Foi a primeira vez que a gente via gente assim com 20 e poucos anos conseguindo se apresentar diante do público, e o público mesmo já num certo grau de influência tinha. Mas o normal, por exemplo, alguém para dar uma opinião, ele estudava filosofia, ser repórter, ele tinha que fazer todo um curso superior. Primeiro ele ia fazer reportagem de rua, passava 5 anos fazendo reportagem de rua, depois 10 anos fazendo reportagem de rua mais importantes, depois ele fazer parte de coberturas mais importantes, depois com 50 anos de idade, ele estaria dando opinião dele em algum canal que influenciaria milhões de pessoas. Um caminho muito restrito, geralmente muito cheio de fases, até você alcançar ser alguém. Mesmo um artista devorava muito tempo. Então, para você ter uma opinião que todo mundo escutasse, eu estou imaginando 1950, 1990, por exemplo, você teria que estar 20, 30 anos trabalhando numa coisa para começar a ser ouvido. Com as redes sociais apareceu um fenômeno, possibilidade de um garoto de 16, 17 anos emitir uma opinião e 20 milhões de pessoas ouvirem a opinião dele. Gravarem uma música, pegar um violão e gravar uma música e fazer sucesso em uma semana. Isso até 1990. Ninguém fazia o sucesso com menos com 20, 30 anos na vida. Era o mínimo. Então houve esse primeiro lado. Então hoje a internet possibilitou que qualquer pessoa possa dar a sua voz, a sua opinião. E sem passar por um monte de crivos. César, tem isso só negativo ou positivo? Tem dois lados. Claro que fica mais fácil você sair daquela coisa da mesmice que talvez iam fazer, mas também
purificaria de várias coisas, de certos erros que você cometeria, que alguém mais velho, você ia passar por uma redação, a redação ia te corrigir. Se você escrevesse um artigo, o redator ia ler, ia mandar discordar daquilo ali, isso daqui ficou muito agressivo, isso aqui ficou muito... E aquilo, mesmo que um dia você mantivesse um tom mais agressivo, daqui a 20 anos, alguém reconhecesse aquele dom mais forte de dar opinião de forma mais agressiva, mesmo assim tinha purificado muita coisa na pessoa. Então o que nós temos hoje é uma situação do influências, pessoas que sem ou o estudo acadêmico próprio, ou a purificação do tempo normal, da maturidade, estão emitindo opiniões. Tem o lado bom, porque aparecem novas possibilidades, escutamos novas formas de falar, mas existem grandes riscos que nós estamos envolvidos. É o que a gente vê, né? Aí você vê uma meninazinha lá de 17 anos ensinando o que é modéstia. Por melhor que ela seja, ela não é capaz de ter uma visão ampla sobre a situação. Ela pode se vestir modestamente, ela pode ter um tipo de maturidade capaz de compreender o que é modéstia para ela mesma, mas ela é incapaz de compreender as nuances que estão fora de uma mulher casada, circunstâncias que estão fora da sua capacidade. Então o que a gente vê hoje é muito isso, pessoas que não têm nem conhecimento acadêmico, nem de experiência de vida, emitindo opiniões, às vezes boas, porque eu acho que o ponto que eu queria dizer, que ensinar a verdade, eu acho que o ponto mais da fé, que eu queria mais me deter. Ensinar a verdade é uma das coisas mais fáceis do mundo. Você lê no catecismo e ensina. A coisa mais difícil é você ter a prudência de ensinar a verdade. Isso é longos anos de vida, de oração, de apanhar, de você dizer besteira e ver que depois a bomba explodiu. Você dá palestra para um grupo de 20 pessoas e alguém assim dizer: olha, você disse isso, mas isso me destruiu. E você bota a mão na cabeça e diz: meu Deus, eu não imaginava nunca isso. Só que eu fiz uma experiência com 10 pessoas, com 15 pessoas, destruí só uma. E aquela pessoa teve a humildade, às vezes nem brigar, e dizer para mim: olha, o que você falou me feriu profundamente nisso. E você, uma hora para outra, eu nunca pensei nessa perspectiva. Você criou uma nova perspectiva. O que acontece no influência nas redes sociais? O influência, ele fica fora do mundo. Ele ensina para um grupo e ele diz com muita veemência: olha quantas pessoas eu mudei de vida. É verdade. Você também não contou quantas pessoas você destruiu. Olha, eu posso dizer quase que eu sou um pregador profissional. Acho que eu prego desde os 19 anos, já estou com 53. E quantas vezes eu vi que eu tinha falado besteira, que pessoas mais experientes, ou até a pessoa que doeu, e a pessoa chegou e respondeu para mim, e eu notei: poxa vida, eu passei do limite, ou não passei, ou era para fazer isso mesmo. É um processo muito longo. Então, um influencer, quando ele fica na rede social, ele tem um problema de falta de realidade. A não ser, claro, que ele seja um influencer, vamos imaginar. Imagine se ele for um padre. Se ele foi 20, 30 anos pároco, estou falando pároco, não é questão de microfone e rede social, não. Onde ele prega e sair depois da missa e chegar lá na sacristia, uma senhora chegar chorando: você disse isso, meu filho é isso, e ele sentir o drama a qual ele se meteu. Na rede social não tem. E é quando alguém discorda lá nos comentários, você se sente ofendido, porque aquilo é meio público e você vai se defender. Então, o que há de problema é que existem pessoas que ensinam a verdade, mas não têm sido maturado pelo tempo. Para ensinar determinadas coisas, ensinar a educação dos filhos. Ou você tem um grande estudo mesmo, que compensa a experiência, e você tem já talvez um consultório que você faz alguns anos que você estuda ali, que você atende, deu para dosar a experiência de ver. Ou então você tem uma forte experiência mesmo pessoal e de acompanhar outras pessoas, e geralmente não é online. O que significa? Se você educa crianças de 3, 5 anos de idade, você está só educando 2, 3 filhos, 4 filhos que são os seus. Por melhor mãe que você seja, talvez o seu exemplo não sirva para outra pessoa. Isso é o que é o mais difícil de lidar com a questão de influência. Ter influências que não foram purificados pelo tempo, pelas humilhações que a vida dá, pelos nãos. Sentir as respostas de forma muito direta. Então eu tenho muito medo de influências que nasceram e se criaram e se mantêm em rede social, sem ter feito a experiência daquilo que ele ensinou de uma forma muito prática, numa comunidade cristã autêntica, verdadeira, recebendo o feedback das coisas.
recebendo os sims e os nãos, aonde alguém vai te reconhecer como alguém que deve ser ouvido. É muito ruim a gente se tornar pregador de nós mesmos. Assim, eu resolvi pregar. Eu mesmo defendo a fé da igreja. Porque eu acredito que eu sou chamado a defender a fé da igreja. Eu mesmo me sinto chamado a defender a castidade. Eu mesmo me sinto chamado a defender, sei lá o que for. A fé, ela é vivida dentro de uma comunidade, submetida a determinadas autoridades, que ou justo ou injustamente vai nos dar travas na nossa vida, vai nos corrigir, vai dizer, pare aí, você está indo demais. Pode ser até que seja injusto, mas aquela injustiça vai plasmar você, vai formar você. O cristianismo precisa disso. O que eu vejo são, às vezes, meninas e meninos que, às vezes, nem são inseridos em uma comunidade direito, nenhuma paróquia, nenhum movimento. Eles não conseguem se encaixar em lugar nenhum, que é um sinal nada positivo, onde a pessoa é uma estrela solitária, aonde ela, por ela mesma, chega a determinadas conclusões e ensina por autoridade dela mesma, sem ter sido outorgada por ninguém. Eu acho que é um dos pontos que a gente devia, assim, ser um pontapé para a gente ver a questão de influências, que eu acho que vale a pena a gente conversar. Acho que os jovens aqui têm mais experiência de influências do que eu. Isso, olha que engraçado, é uma providência aqui agora. Recentemente, eu e a Paloma, a gente está frequentando a mesma paróquia já há 2 anos, que é para onde a gente se mudou. Eu coloquei um objetivo de que, inicialmente, precisava viver primeiro a nossa vida de casados, focar nisso, e quando fosse possível, voltar às minhas atividades, né, de ajudar, serviço à igreja e tudo mais. E recentemente, mais ou menos um mês atrás, o padre chamou a gente para conversar, justamente porque ele viu em nós uma possibilidade de auxiliá-lo em uma tarefa específica. Por quê? Porque vocês já são X idade, porque vocês agora são pais, porque isso e aquilo. E não foi algo que a gente procurou, que a gente se lançou, não que não deva fazer isso, né? A igreja precisa de pessoas que, né, se prontifiquem para fazer as coisas, mas isso, notar que alguém visualizou em nós uma postura, uma forma que pudesse ajudar em algo que ele, né, ele viu. Então, né, tá pedindo para que você se movimente, se posicione e ajude. Isso que o César falou agora veio de encontro certinho com o que eu estava pensando, né? E eu vou aceitar o que o padre pediu. Eu venho conversando bastante com a Janaína também, né, referente a influencer, e é algo que a gente sempre comenta muito, né, a gente sempre inicia com isso, a verdade, ela precisa ser ensinada e não cuspida. Parece, a sensação é que hoje a verdade, parece que ele joga na cara da pessoa. É isso que diz o catecismo, é isso que Santo Afonso diz. Então a verdade, ela acaba sendo jogada na cara da pessoa e não ensinada, né, a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. Então, como é que você joga assim? É algo que precisa de um carinho, de ensinar. Ninguém simplesmente, só porque você falou uma verdade, ela vai tomar essa verdade pro seu coração. Principalmente em temas mais delicados. Vai falar sobre família, filhos, segunda união. Vai falar sobre temas totalmente complexos, né? Que muitos padres com 20 anos de paróquia têm totalmente dificuldade para falar. É algo que é complexo por si só o tema. E aí um influencer pega esse tema e diz, é isso que diz a igreja. E então isso você separa, né? Metade para um lado vai assim, porque a metade que não está sofrendo pelo tema vai falar, é verdade, ele tá correto. Mas a metade que está sofrendo com aquilo, ela sofre, e se ela não tem um bom pároco, ela não tem um diretor espiritual, ou não tem alguém, outro influencer que ela siga que fale ao contrário, às vezes ela se afasta da igreja. Ela vira protestante, é mais fácil, porque não tem talvez esse problema de segunda união. Então é algo que é complexo de se falar. Então eu sempre reflito muito nisso. A verdade, ela não pode ser jogada na cara da pessoa. Ela tem que ser ensinada, e ensinada com carinho. Então um tema chega para mim, você acha da segunda união, família, procura um pároco. Eu vou falar para a pessoa sobre a família dela, eu mal consigo viver a minha, eu vou falar pra pessoa o que ela vai fazer com os filhos dela. Aí, o que você acha de eu ser aberto à vida? Eu não acho nada. Quem tem que achar é você tem que... É a sua vida, eu vou lá saber o que você tá passando, não sei nem como tá seu psicológico, né? Eu não sei se você tem condição financeira, não sei. Aí a pessoa vai, tem um filho porque eu falei, e aí ela vive numa situação totalmente uma crise. E aí como é que eu vou ajudar essa pessoa? Se ela tem, sei lá, problema psicológico, ansiedade, outros problemas, o que eu vou fazer com ela? Eu influenciei ela a ter um filho. E agora? Aí eu vou falar, só falei o que a igreja pediu? Aí vou jogar
a culpa na igreja. Então, acho que as consequências, né, de jogar a verdade na cara da pessoa pode ser complicadas. E a gente pode responder por isso depois ainda, né? Na segunda vinda de Jesus. Olhando as coisas por esse lado, parece que a pessoa se esconde atrás da verdade, né? Não, a verdade é essa, eu falei, pronto e acabou. Mas às vezes falta a sensibilidade, até a caridade de compreender que pra você aceitar a verdade, principalmente aquela que te tocou, que te dói, ou seja, que te levou a agir de forma diferente, usando o exemplo da abertura à vida, levou um tempo. Eu me uso como exemplo. Quando comecei a namorar com minha esposa, hoje a gente é jovem ainda. E quando a gente via a questão do matrimônio, não, abertura à vida, aquilo nos assusta a primeira vez que a gente vê como que é, como que deve ser vida, como que deve ser lido o matrimônio, à luz da fé, daquilo que Jesus nos pede. E precisa de um tempo para você aceitar, assimilar, compreender como isso é vivido. Então eu não posso, assim que tudo isso passou, eu compreendi, eu entendi a verdade, de fato jogar pro outro, né? Então falta essa caridade. E um problema até que a gente vê junto com isso é que eu falo a verdade, daqui a pouco eu tô falando a minha opinião e eu tô falando a minha opinião como uma verdade. Então eu misturo tudo num bolo e jogo pro próximo, né? Sem realmente compreender a realidade, minha e a do próximo. Isso me lembrou uma coisa que o César falou uma vez, uma pergunta de tarde e resposta que a gente teve aqui, que eu gravei assim e mudou muito a forma como eu via as coisas. Uma tarde de perguntas e respostas. Foi, eu falei... Uma pergunta de tardes e respostas. Gente, tinha pergunta, tinha tarde, tinha resposta. Não nessa ordem, né? É porque a pergunta era muito profunda. Passou ficou a tarde inteira, entendi. Ótimo. Tem essa mania de trocar as palavras. E eu não entendi por que eu não tinha entendido. Meu Deus, eu não entendi bem o que o César fez. Então, uma tarde de perguntas e respostas. E ele comentou que ele sabe que das coisas que ele fala, nunca vai ter 100% de eficiência nas pessoas que estão ouvindo, né? Que cada um às vezes está numa fase, cada um tem uma maturidade, está numa fase da vida espiritual. Ele sabe que às vezes ele vai ter que escolher ali algo que ele vai falar que vai ajudar a maioria das pessoas pelo que ele conhece, né? Então, primeiro eu fiquei pensando nessa questão da proximidade, que eu acho que o influencer não tem, né? Tira toda a personificação, né? Ele não tá convivendo, não tá vendo as dores daquela pessoa, não sabe a forma como ela pensa, ele só joga aquela informação. E tem N pessoas ali escutando, como eu falei, em fases diferentes da vida, passando por problemas diferentes, que teve uma educação diferente, vivências diferentes. Então, assim, cada um vai receber aquela informação de uma forma. E a gente sabe que às vezes a gente escuta uma coisa que a gente já escutou trocentas vezes, mas aquela vez caiu diferente no nosso coração. E cada um tem um tempo também. E aí, depois que o César falou isso, e aí juntando com outras coisas que eu não sei se eu escutei de você ou de outro lugar, mas falando assim que a gente precisa aprender a filtrar também o que a gente escuta, porque tem que ver se aquilo realmente cabe com a nossa circunstância. Eu acho isso muito importante, porque a gente que tá meio que, acho que vítima, né, e consumidor desses influencers, a gente tem que primeiro aprender quem que a gente vai escutar, né? Tem aquilo que fala da assembleia de vozes, você tem que escolher as pessoas ali que você realmente vai dar importância porque ela tá falando, uma pessoa que realmente se preocupa com você, uma pessoa que quer o seu bem, e depois você entender que, poxa, às vezes isso que a pessoa tá falando até é verdade, mas eu tô pronta pra isso aqui? É a minha circunstância atual? Acho muito importante a gente ter essa sabedoria, né? De saber fazer esse filtro, assim, na hora que a gente tá recebendo essas informações. Coisa boa da internet é que ela deu voz a todos. Uma coisa ruim da internet é que ela deu voz a todos, né? E isso que o César falou do fato de antigamente alguém ser, digamos, preparado pelo tempo, pela vida para ser um influencer, né? Sei lá, um jornalista influenciaria alguém com opinião depois de muito ter apanhado na profissão, na vida, ter visto muitas coisas. E ele ficava como referência como jornalista, sei lá, durante muitos anos, né? Sei lá, o apresentador do Jornal Nacional ficou lá 30 anos lá influenciando pessoas, né, daquele jeito. Hoje, como todo mundo tem voz, né, pela internet, muitos têm poder de influenciar com o crivo da vida ou não, né? E aí, se tem voz, tem alguém ouvindo, né, que é o que você falou. Pra quem você vai dar ouvido? Pra quem você vai ceder seu ouvido pra querer aquela influência, né? Porque a gente também escolhe influências, né? Aquelas influências eu quero e aquelas não. Mas pra quem eu dou ouvido? Pra que vozes eu dou ouvido? Antigamente você tinha poucas opções, né? Aquele artista, aquele canal de televisão, poucas pessoas. Agora você tem muitas e às vezes é o risco que a gente corre, né? Que você falou de dar ouvido a quem não merecia falar pra mim. E tem outra coisa que o Vinícius falou sobre alguém, de repente, te pedir a influência, né? Nesse caso, às vezes você, como você falou, não tem o que dar opinião nesse caso, né? Mas em alguns casos, você vai precisar. Em alguns casos, a bomba vai estar com você ali, porque você olha pra vida daquela pessoa e fala, se eu não der o mínimo de ajuda pra ela, não tentar ajudar ela a desatar esse nó, não vai ter quem. Algumas coisas caem na sua mão assim, que você se vê às vezes contra a parede, né? Fala, ela recorreu a mim, eu não tem ninguém atrás de mim pra recorrer, né? Assim, eu vou ter que ajudá-la, eu vou ter que tentar.
claro, eu vou rezar para isso, vou juntar minha bagagem no possível, né? Tentar estar lá, cara, com a maior caridade possível, mas vai ser você, né? Você eu, né, que vou ter que ajudar, vou ter que falar, porque não tem, ela te confiou, ela desejou a sua influência, né? Ela desejou contar com você para resolver aquele problema. E sem contar com as obras de misericórdia, né? Ensinar os que erram, corrigir os ignorantes. E às vezes ela só tem você. Em alguns casos, aquela pessoa só tem você, com as suas limitações, com as suas dificuldades, com o que ela pôde enxergar de boa influência em você, que é porque ela tá pedindo ajuda, né? E a bomba cai na sua mão. Geralmente vezes, isso vem da amizade, tá, né? Geralmente Sim. é mais tranquilo, né? Então eu sou seu amigo, então você pediu ali uma ajuda pra mim, ou opinião, então é mais tranquilo. O problema é quando eu pego este tema, né, lá em cima e eu vou na internet e coloco Sim. isso pra todo mundo, né? Incluo isso, o mundo inteiro no meio desse tema, né? Geralmente quando é algo, até o César comentando, a pessoa vem pra mim conversar comigo, eu não sei o que eu vou falar pra ela, né? Geralmente você não tem algo pronto ali, mas você vai tentar ajudar no razoável ali, né? Na prudência, no que for, no que der, mas quando você expõe a todos ali, ao mundo todo, né? Eu acho realmente um pouco mais complicado. E falando sobre do lado de cá, né? Igual falou a Larissa sobre a sabedoria de saber qual voz escutar, o problema que pode acontecer, né? De a gente querer buscar as vozes que alimentam aquilo que a gente pensa, a forma que a gente vê, o que a gente quer ouvir, né? Isso aí, pra mim, é o mais forte, porque a responsabilidade é minha, né? Tudo isso existe no mundo. Isso aí que o Everton estava falando, eu estava aqui pensando, poxa, então todos nós, de certa forma, somos influência na vida das pessoas, da nossa família, do nosso trabalho, não sei o quê. Então, cada um de nós precisa pensar no que fala, tarará. Mas as minhas escolhas, sabe, eu acho que é uma coisa muito importante. Primeiro, porque eu até tenho brincado muito assim, brincado não, é verdade, é uma partilha, que de uns meses pra cá, acho que talvez até mais de um mês, um ano, mais, eu realmente tenho evitado muito tempo com essas redes sociais e com esses influencers, porque eu quero mais viver a minha vida. Eu não tenho tempo de viver a minha vida, eu tenho minha casa, tenho roupa para lavar, tenho casa para limpar, tenho gente para atender, tenho pessoas que eu preciso dar atenção, precisa da minha atenção. É claro, para mim rede social hoje é desopilação. Eu pego uma pessoa que seja bem light, que eu rio com as coisas dela, passo ali alguns minutos e pronto. Claro, nem todo mundo vai ser igual a mim, mas o que eu quero questionar é que nós precisamos trazer a responsabilidade um pouco para nós. Esses influencers são sérios? São. E é impressionante. Nós estamos falando de coisa cristã aqui, mas a gente sabe do que não é cristão. Os mais ridículos são os que têm mais influência, têm mais seguidores. E isso é uma coisa que demonstra a superficialidade do ser humano, o quanto isso deixa a pessoa epidérmica mesmo, deixa a pessoa nas suas coisas mais superficiais, né? Então a rede social é um perigo para todos nós. Então o que a Larissa falou para mim é um ponto decisivo aqui. Claro que o César falou é muito importante para nós fazermos uma avaliação dos tipos de influências que tem, realmente de ver uma pessoa, será que uma pessoa bem novinha, ela vai ter mesmo sabedoria de conduzir minha vida? Eu preciso ter muito cuidado. Eu achei interessante, estava tendo as meninas da escola de oração para jovens casais um dia, estava só as meninas conversando e elas diziam assim, eu já deixei de seguir fulano, porque eu vi que não estava me fazendo bem, estava me colocando um pouco contra a parede, um pouco do que o Vinícius colocou, não vinha de encontro à minha realidade como eu estou hoje. E aí me impunha um fardo que eu não tenho capacidade de corresponder, né, a esse fardo. E o que a Larissa falou para mim, isso é muito, muito importante. Eu preciso escolher não somente quem são as pessoas e também o tempo que eu passo. Porque aquilo que o César colocou no começo, de que a vida ela é boa de ser vivida com pessoas, mesmo pessoas difíceis, mesmo pessoas lá na minha paróquia, ser engajado aqui no movimento, na paróquia, aquilo que o Felipe colocou. Nós precisamos ter uma vida real. Uma vida real. A vida real é que vai nos preencher, vai nos transformar, conhecer nossas capacidades, como o Felipe vai ser com a Paloma, né? Eles vão conhecer as capacidades dele na medida que a igreja precisa. E lá a gente estava em missão algum tempo atrás nos Estados Unidos e os padres têm falado muito isso. E aqui também, no Brasil, no mundo todo. As pessoas deixam de se engajar. Nós não temos mais pessoas para se engajar na igreja. Não tem mais quem servir, porque a pessoa vai servir na internet, vai fazer coisa. Aí não querem mais essa vida real, porque a paróquia, você sabe como é. A paróquia é aquele pessoal que você sabe que às vezes não quer compromisso, pessoas mundanas. Poxa vida, quem sou eu para dizer? Eu particularmente
para mim a paróquia é a vida, é a minha vida, são as pessoas que estão ali. Eu também sou a chata, que muitas vezes alguém não quer ir por causa de mim, sabe? Quem sou eu para achar que o outro é chato, é mundano? Quem sou eu para julgar, né? Eu sou chamada a amar. Então eu acredito assim que essa parte de... É muito sério saber os influencers que existem. Também saber que eu sou um influencer e que influencer eu estou sendo, mesmo que seja para poucos seguidores na vida real. E eu preciso escolher a quem eu sigo, porque elas vão fazer a minha mente. Por exemplo, eu não sou uma pessoa assim. Eu digo, gente, eu não tenho tempo para escutar não sei quantos mil padres. Eu acho lindo padres, influencers, não sei o que, lindo, mas eu tenho o meu carisma, eu vou crescer naquilo que Deus me chamou. Aí eu vou conhecer o mundo inteiro e não conheço o meu carisma. Não cresço no meu carisma, não conheço profundamente o meu carisma, não avalio como é que eu estou vivendo. O que é que me ensina, que me faz crescer? É a minha vida real, sabe? Então eu penso assim que essa coisa do influencer, a rede social é muito desafiante e vai exigir maturidade de cada um de nós nas escolhas. Isso que a Marjorie falou da questão de maturidade é realmente muito importante, né? Porque eu percebo que hoje as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de tomar decisões. Né? Quantas vezes a gente não vê naquelas caixinhas lá de perguntas, né, dos influencers? É verdade. E é sempre tipo, pode ou não pode? Sim ou não? Né? Exatamente. É uma coisa que você deveria saber resolver. Você teria que ter a resposta, né? E aquela pessoa realmente, como já foi falado aqui, a pessoa ela não te conhece, ela não sabe das suas limitações, da sua realidade. Então ela não pode te dar uma resposta pronta. Porque é algo que você precisa saber. E esse processo de autoconhecimento, eu acho que se perdeu muito com esses influencers, assim, porque você realmente não consegue tomar uma decisão para a sua vida, sabe? E, às vezes são coisas tão banais, sabe? Que roupa que eu uso em tal evento. Poxa vida, isso é uma coisa tão básica, simples, que você precisava saber. E, assim, esse é um exemplo totalmente, assim, esdrúxulo, né? Tem várias outras coisas aí que a gente vê que as pessoas, elas não conseguem decidir por elas mesmas, assim. Elas precisam de uma opinião de fora para poder tomar decisões. E, muitas vezes, não só coisas simples, mas até problemas mais complexos, né? Como o pessoal até que falou. Problemas na família, enfim, coisas que você precisaria de uma orientação de alguém que realmente vai escutar um pouco, assim, uma partilha da sua vida, né, da sua realidade atual, do que você está vivendo, para ela conseguir te dar uma orientação mais certeira naquilo, né, mais realista, não uma resposta pronta que serviu, sei lá, para 2 pessoas e que para você vai servir também. Às vezes não vai servir. E sobre essas perguntas, né, principalmente as mais complicadas que requer toda uma análise, a gente pode aprender com Jesus, né? Perguntar qualquer pergunta para Jesus não respondia sim ou não. Fala, Jesus, o divórcio é permitido? Porque Moisés permitia, no princípio não era assim, né? Então a resposta já é um convite a refletir sobre o problema, e aí a gente chega na resposta, né? A Tati estava comentando sobre isso, né, do pessoal perguntar às vezes coisas muito íntimas, né, que diz respeito ao casal ali, por exemplo, e querer que um influencer dê a resposta e decida por ele. Eu tava vendo uma caixinha de um influencer, perguntaram pra ela, eu vou me casar na próxima semana, e por questão de saúde eu não vou, a gente não vai conseguir ter abertura aos filhos agora, e aí tava fazendo alguma pergunta sobre como espaçar, ou se era próprio espaçar. Ela, muito sabiamente, ela respondeu, falou assim, isso é algo muito íntimo, isso é algo que já era para vocês serem discutido, né, decidido entre vocês, e procurem um padre para aconselhar vocês, para caminhar junto com vocês. Então, realmente, isso acontece muito, assim, a gente que acompanha esses influencers, a gente vê que o pessoal pergunta mesmo, assim, o que eu faço em determinada situação, e normalmente é algo muito íntimo. Às vezes são coisas, assim, que é uma decisão, poxa, isso vai mudar o curso da sua vida, e você tá colocando essa responsabilidade em cima de uma pessoa que nunca nem te viu, nem te conhece. Tem gente que não tá nem aí, responde na lata como se a vida fosse dela. Quer falar, nesse caso ainda a influência, pelo que você comentou, teve um certo cuidado, uma Foi prudência sábia, né? de dizer uma coisa, mas tem gente que não, é assim, assado, como diz o Vinícius, né? Cospe é verdade, né? Escuta, é assim, pronto, né? Realmente filtrar, né? Quem eu quero ouvir. Porque numa hora dessa, uma situação tão séria, né? Porque é uma situação séria. Aí vem um influencer que te responde uma coisa que não cabia naquele momento, e aí, o que você vai fazer?
Né? Você vai aceitar o que ele está dizendo para você e é isso. Né? Você escutou alguém que não estava preparado para te dar uma resposta. E entra também a questão do influencer, né? Ele teria que saber se posicionar, como foi no caso que a Lari citou. Ela foi sábia e soube responder, né? Isso não cabe a mim. Você precisa procurar auxílio fora, né? Está existindo uma epidemia também de insegurança. Como se a pessoa precisasse perguntar todas as coisas. Não só assim. Você não é uma criança de 6, 7 anos de idade. A pessoa tem, as pessoas ela têm as suas coisas, ela tem a sua forma de pensar. De vez em quando a Márcia às vezes fala assim, mas fulano fez isso, eles fizeram isso não é a melhor coisa. Eu disse, mas eles são jovens, deixa eles errarem. Vai aprender errando. Contanto que não seja pecado, tem coisas que a gente tem que ter um pouco mais de a pessoa apanhar. Ela deu. Eu tô vendo, você acha que a gente convive muito com jovens casados. Você acha que eu não vejo que muita coisa não está sendo feita da melhor forma possível? É óbvio, dá para ver. Depois de ficar velho, uma das coisas que a gente aprende é isso. Mas alguma coisa que a gente tem que aprender a não falar tudo. A não ser que eu veja que é um desastre, que está sendo uma coisa assim, é uma coisa grave. Mas tem coisas que você olha e diz, mas está sendo muito. Mas eu brinco e disse, quando eu tinha a idade deles, eu fazia essas besteiras também. Né? Tem algumas coisas que fazem parte. E as pessoas criam seguranças quando elas desenvolvem o caminho delas mesmas pensarem, delas mesmas decidirem. O normal é que não vai ser a decisão melhor, é óbvio, certo? Mas às vezes ficar perguntando tudo cria uma fragilidade na pessoa. Mas eu prefiro perguntar para não errar. Não, isso é insegurança. Claro que na vida a gente vai ter que tudo na vida é um equilíbrio. Eu acho que um jovem casal tem que aprender a dizer assim, não, tem algumas coisas que eu devia. Eu acho que só nós dois talvez falte experiência. Talvez falta. De vez em quando eu vejo, olho e digo, poxa, se eles tivessem nos perguntado, a gente teria dito uma coisa a mais. Teria. Mas é a vida sendo vivida de uma forma saudável. Então, outro perigo da questão das influências é isso. É ter alguém validando sempre aquilo ali. E isso pode ser uma influência, isso pode ser sua irmã, isso pode ser seu pai, sua mãe. Você não pode você não pode ter 20 anos de idade e já depender que tudo que seu pai diga que é bom, é legal, não é. Há uma necessidade de autonomia progressiva, com alguns graus de erro, com humildade também de reconhecer, poxa, eu acho que eu pensava que eu sabia e dei errado, não era tão bom. Aí às vezes, você vai aprender aquele grande segredo, o que eu devo perguntar e o que eu não devo perguntar. O que não é uma das coisas na vida que a gente tem que aprender, que um jovem tem que aprender a dizer assim, não, isso eu tenho que bancar a mim mesmo. Não, isso é melhor perguntar. Aí depois, a quem perguntar? São duas coisas que a pessoa tem que aprender. Tem horas que eu vejo que tem jovens, por exemplo, que perguntam muito. Tem jovens que perguntam menos do que devia. Eu devia perguntar mais. Mas devia perguntar mais. Evitaria muitos problemas para você. Mas eu vou respeitar. Porque é o processo da pessoa, faz parte, a pessoa tem o caminho dela. Então, com influência, o que eu também me preocupo muito, hoje é coach, é influência, as pessoas não estão desenvolvendo as coisas normais da vida. Elas estão terceirizando. Estão fazendo curso de como namorar, de como fazer isso, como fazer aquilo, pergunta tudo, e ela não desenvolve aquela coisa normal de fazer o caminho. E por último, uma coisa que eu queria falar é que eu tinha percebido, de vez em quando eu vejo os influencers e gosto de ver o comentário das pessoas. Para ver que grau. É interessante como existe um problema. Agora é o problema de ouvir. Quando as pessoas elas não ouvem o que a pessoa realmente diz. Vou ver uma coisa bem prática assim. A pessoa diz assim, olha, se você tem 5 mil reais para investir, faça tal coisa. Aí a pessoa fala, é muito fácil, é isso, mas diga isso para quem ganha o salário mínimo. Meu irmão, você não escutou o que ele disse? Para quem tem 5 mil para investir todo mês. Se você não é este público, você nem escuta. Ou você escuta com um espírito de curiosidade. Quem sabe um dia eu vou ter 5 mil livre e vou investir nisso daí. Mas a pessoa, porque a pessoa nunca teve 3 filhos. Preste atenção.
você não é o centro do mundo, que é o segundo problema que as pessoas estão hoje no ouvir. Elas escutam tudo como se fosse dito para ela. Tudo foi falado para mim. E não é assim. Certo? Muitas coisas, mesmo quando eu vou numa palestra, mesmo quando eu vou a reunião com o bispo, com o cardeal, ele fala algumas coisas que tem determinados públicos, que muitas vezes não sou eu, não tem nada a ver, não vai cair na minha vida. E tem coisas que é para mim. E eu tenho que saber, também como ouvinte, nesse mundo cheio de falação, onde tem opinião para tudo, saber dizer assim, isso não é para mim. Porque hoje virou na internet assim, o que é para mim e o que eu concordo é bom. O que não é para mim é ruim. Vou dar um exemplo, vou tomar com um exemplo de dinheiro, porque é uma coisa numérica, que é fácil, mas isso é filhos, é mil coisas. Eu estou dizendo assim, criança, você deve educar fazendo isso. Faz isso e aquilo. É porque você não tem um filho que é autista. Mas você não entendeu. Ela estava falando para uma criança típica, que não é autista. Se ela não ensinou, ela não vai poder falar para nada. Olha, não faz isso por causa daquilo. Não é? Se fizer 1000 senões, o senão quem faz é você. Se você tem um filho autista, você vai procurar alguém que tenha capacidade de se ajudar você a educar crianças autistas. Hoje o que você vê é como se a pessoa se doesse. Eu não ganho 5 mil reais, eu só ganho o salário mínimo. Sim, então você não escuta aquilo ali. Aquilo não é para você. Então o meu filho é autista, o meu filho é não sei o quê. Sim, tudo bem. Então tem alguém falando para aquilo ali. Então as coisas não são ruins porque elas não nos encaixam na gente. Que isso é um exercício de discernimento. De não ser tão, vamos dizer, a criança, ela acha que tudo é para ela. O adulto sabe quando alguém está falando e aquilo não é para mim. Aquele exemplo, é até legal que ele está falando. Achei interessante. E você volta, não vou utilizar não. Mas por quê? Porque não tem nada a ver comigo. Ou não tem nada a ver comigo, ou não estou disposto a fazer aqui agora. É igual que se você dissesse assim, César, você vai fazer tudo que... Se eu assistir um influencer médico falando tudo que é saudável, você vai fazer tudo que ele falou? Não, vou não. Mas ele não disse certo? Ele está certo, mas... De 10 coisas que ele disse, talvez 3 coisas eu vou fazer, 4 eu não estou disposto, o 5º eu não concordo, o 6º ou o 7º eu não quero nem pensar nisso agora. Eu tenho outros problemas para pensar na vida. É saber fazer isso. As coisas não estão certas ou erradas. Eu tenho também o meu tempo, as minhas possibilidades. Eu brinco se você for fazer do seu tempo, o tempo que você tem de rezar, o tempo que você tem de fazer exercício, o tempo que você tem que estudar, o tempo que você tem que fazer. Você vai ter que aprender uma coisa. Tudo que você fazer, tudo que fosse importante, você não vive. Você automaticamente tem que negar algumas coisas. Sim, eu brinco que é ignorância seletiva. Não, é porque eu não quero saber agora. Não, porque agora eu não tenho condição de estar enfrentando isso agora. Porque na minha vida eu tenho que dar prioridade A, B e C agora. Mas isso é importantíssimo, você está contrário. Não estou contrário nem a favor. Eu só estou dizendo que aquilo não é para mim agora. Quem é no mundo, né? Jesus diz, atire a primeira pedra, né? Quem não tiver pecado, né? Atire a primeira pedra quem obedece tudo que o médico diz. Ninguém. Nem ele mesmo. Nem ele mesmo obedece aquilo ali. Então é óbvio. Então a gente tem que ter essas, sabe, é uma certa amabilidade mental para ser saudável. Eu sei que tem muitas coisas importantes que eu devia fazer e que eu não faço. Mas, por alguns momentos na vida, eu vou ter que desligar aquele botão, porque se eu simplesmente ficar buzinando na minha mente, que aí cria um sentimento de culpa. E muitas pessoas vivem com influências do mesmo jeito. Nutricionista. Se você escutar médico, nutricionista, o que o médico diz, o que o nutricionista diz, o que o padre diz, o que não sei o que diz, e colocar tudo em prática, você vai ficar doente no lugar de ficar saudável. Você tem que fazer aquilo que você olha e diz. Eu vou fazer assim, escuto ali, pego 20% daquele, 30% daquele, 20% daquele, 40% daquele ali e vou fazer o meu caminho. Eu acho que falta muito hoje, quer dizer, sempre faltou, mas eu acho que essa geração mais nova hoje, e a internet fragilizou mais isso, as redes sociais. Essa convicção do meu caminho.
Eu não preciso... A pessoa pode até estar certa, só que eu não estou fazendo por agora. Porque não consegue encaixar agora na vida. Porque eu estou encaixando essa e outra coisa. Ah, mas isso vai dar problema amanhã. Vai, mas quando vier o problema a gente vai tentar ajeitar, porque aí eu vou trocar essa coisa aqui para aqui. Por quê? Uma coisa que a gente tem que ter claro. Nós temos um grau de energia, de força interior para fazer determinadas coisas na vida. Nós não temos para tudo. A arte de viver é saber como gastar essa energia. Todos nós, eu acho que dinheiro é a coisa mais prática para isso. Todos nós temos uma quantidade de dinheiro limitada. Tem muita coisa que você poderia fazer, né? Quantos cursos você poderia fazer? Quantos tratamentos você poderia fazer? Quantas coisas você poderia fazer? Quantos livros você podia comprar? Quantos? Mas você olha assim, mas eu não tenho esse dinheiro. Tem gente que diz, mas o plano de saúde é importante, mas eu não tenho dinheiro para isso. Acabou, não tenho. E eu não vou. Na hora que eu não tenho, eu já desligo o botão. Para que eu não me sinta cobrado e culpado. A gente tem que aprender, e eu acho que lidar com redes sociais, lidar com influências, é aprender a desligar o botão e dizer. Seria muito bom, né? Seria legal. Só que eu não vou fazer. Por quê? Porque agora não se encaixa nas possibilidades, nas opções que eu tenho. Isso é uma autoconfiança que todos nós precisamos ter na vida. Construir o nosso próprio caminho. Escutando tantas vozes. E se eu concordar com a pessoa, a Marjorie que de vez em quando diz assim pra mim, né? Não, você não concorda? Concorde. Você não vai fazer? Vou não. Mas ele não tá certo? Tá, mas eu não vou fazer. Por quê? Por quê? Porque eu não vou. É simples. Ou você acha que eu vou pro médico e tudo que ele manda eu faço? Eu sempre faço uma filtragem daquilo que é possível, aquilo que eu vou fazer por 2 meses, por 3 meses, até que a taxa melhore. Depois eu não vou. Eu sei que eu sou consciente que eu não consigo viver aquilo a vida toda. E a gente precisa ter essa clareza. Isso é saúde, isso é lidar com dinheiro. Vou investir dessa forma, sabe, aquele mundo ideal. Pega aquele mundo ideal, adapta e encaixa dentro das suas possibilidades. Né? E assim a gente vai fazendo sem se deixar... A gente deixa ser influenciado, mas não é definido. Talvez a palavra de influência é isso. Todas as pessoas boas nos influenciam, mas eu é que me determino. Devo me tirar das influências ruins? Eu devo tirar. Mas todo mundo me influencia, que é positivo. Mas mesmo assim não me determina. Quem me determina sou eu. É o meu caminho, o que eu quero, a minha escolha. A peneira que eu faço no final... A salada que eu faço no final e disse, é isso que eu vou fazer. E acho que em resumo a isso entra a virtude da prudência, né? Para eu não terceirizar para as influências, as decisões que eu vou tomar, os caminhos que eu vou seguir, é a prudência. Analisar cada situação, tomar uma decisão e fazer, né? Como você começou dizendo, é assim que a gente vai amadurecendo e aprendendo com os erros. É isso aí. Terminamos mais um podcast. Como sempre, todo mundo assim meio tonto, mexido. Esperamos ter influenciado a audiência. Mas que você se autodetermine. Exato. Isso. Mas assim, muito interessante isso. Eu nunca tinha pensado nisso, né? De pegar um pouco ali, um pouco ali, um pouco ali, para colocar como possibilidades e depois eu escolher, fazer as minhas escolhas a partir de quem eu sou, né? Acho que isso é muito legal. E lembrar que a gente... em qualquer espaço que esteja, seja em casa, no trabalho, a gente influencia de alguma forma. Isso. Medir também nossas atitudes, né, perante a sociedade. Isso mesmo. Então nós acabamos mais um podcast. Espero que tenha ajudado você. Espero que, se você gostou, manda esse link para outras pessoas que você acha que poderiam usufruir de tudo isso, né? Para fazer a mesma coisa, para escutar tudo que nós falamos, que também não define nada, mas ilumina os seus passos, o seu caminho, para que você possa dar os melhores passos, né? E que o Espírito Santo ilumine a cada um de nós. Então, tchau, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.